E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não vai ter... Podia, né? Mas hoje eu vou fazer Hoje eu vou responder o box que eu abri, perguntando o que vocês gostariam de ver de produção de conteúdo. Então eu vou responder agora pra vocês, de bate-pronto, sem corte, como uma live brasileira aqui. Ó, o João Manuel fez uma pergunta e agora eu vou fazer um holograma aqui pra vocês. Vou fazer uma montagem bem massa. Ó, pergunta do João Manuel sobre fotografia de cena. Cara, é essencial. E aí eu vou pra falar dessa pergunta do João Manuel, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que é um frame, né? Por que a gente fala de quadros, né? Você tem um celular aqui, você tem um iPhone, você tem um Android, sei lá, quando você vai gravar, tem o formato de quantos quadros por segundo você quer que tenha na sua cena. O que é um frame? Frame é quadro. Em inglês, frame, quadro. E qual que é a ideia de você ter frames? Por que a gente fala de quadros? Porque um filme nada mais é do que várias fotos, né, compiladas e constroem essa 1 hora, 2 horas, os 5, 10 minutos, os 3 minutos que você tem num filme, que você assiste, um filme comercial, um longa-metragem, um curta-metragem. Essa quantidade de imagens juntas formam a foto, por isso que ela tem movimento, porque são várias fotos. Por que a fotografia é tão importante numa cena? Porque ela tem exatamente essa função de transmitir uma emoção, a gente já falou sobre isso, mas só para vocês entenderem. Então você vai ter vários tipos de frames quando você vai gravar. Você vai ter frame de 24, que é 24 FPS, são 24 fotos, 24 quadros por segundo. E aí, Luiz? A Luiz me ajudando aqui. Então são 24 quadros por segundo, depois você tem 30 quadros, 29.98. 60 quadros. Quanto mais quadro de imagens você conseguir em 1 segundo, significa que você consegue trabalhar melhor essa imagem. Como? Por exemplo, já viu slow motion? Uma câmera lenta, ela precisa de várias imagens sendo captadas. O sensor precisa trabalhar muito mais rápido para captar várias imagens. Então ele faz lá 60 frames. Aí depois você diminui isso por uma velocidade mais reduzida, praticamente a metade, 40%, você vai ter aquele slow motion, esse movimento slow motion. Se eu for fazer esse movimento agora com 24 quadros, não ficaria tão legal, mas eu vou fazer depois um exemplo para vocês, a diferença dos quadros para vocês entenderem. Agora a gente entra na ideia da fotografia. Qual a importância de uma fotografia de cena? Qual a importância de você ter um olhar muito bem crítico para transmitir uma informação numa cena? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas cenas que eu fiz do filme do 011 para vocês entenderem sobre o que eu tô falando de fotografia. Exemplo, dá uma olhada nessa cena que a gente vai mostrar agora dos drinks. Vocês podem ver que, poxa, é 3, 4 segundos, mas é uma cena que faz muita diferença na hora que a gente vai apresentar o produto final. E qual que é a ideia da narrativa dessa cena? Se você analisar, qual que é o conceito que eu tô tentando transmitir aqui? É óbvio que se você for assistir esse vídeo isolado, somente essa parte, talvez você consiga captar um pouco e ter ali uma sensação por conta da cor, da sensação que a gente transmite no color grading, mas mais do que isso é a cena. Então a cena tem que estar carregada de uma informação, tanto na hora da escolha da lente que eu vou estar utilizando, quanto também no enquadramento, naquele quadro. O que eu quero transmitir com aquele quadro? Se for para uma abertura, se for para um fechamento, onde eu quero te levar, o que eu quero te transmitir com isso? Então a fotografia de cena é extremamente importante. É tão importante que os filmes, o Oscar, por exemplo, tem títulos para diretor de fotografia. Geralmente no filme nem sempre o cara que tá, por exemplo, eu que sou o diretor do filme, sou o diretor da fotografia. Às vezes você tem um diretor da fotografia porque ele vai olhar o roteiro, analisar o roteiro, e aí na construção do roteiro ele vai imaginar como que aquela cena vai comunicar exatamente a ideia do roteirista. Que na verdade por trás de um filme, o maior cérebro tá sempre no roteirista, porque ele que idealizou todo o conceito. Ele que já pensou no movimento de fotografia, ele já pensou no movimento de câmera, ele já pensou no enquadramento. E aí o diretor de fotografia quadra e fala assim, cara, esse é o melhor jeito de enquadrar esse momento. Ele vai analisar o perfil comportamental de um ator, o perfil comportamental do antagonista, e que hora que ele coloca, como que ele faz a sensação para você ficar imaginando que hora que vai chegar aquela cena, como é que ele constrói tudo isso. Então, existe uma função excepcional pro diretor, pro fotógrafo, no caso, pra fotografia de cena. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer na maioria dos meus trabalhos é pensar sempre nessa licença poética. Eu já falei disso nos outros vídeos, mas, cara, como que eu consigo chegar na ideia, passar a ideia final, sem perder esse feeling
artístico, de você poder fazer bem uma fotografia, enquadrar bem. Vou mostrar algumas cenas aí pra vocês. Olha, deem uma olhada nessas cenas. O que você consegue ter de sensação nessa cena? Então me fala um pouco o que você sentiu nessas cenas que você acabou de assistir. Você viu que interessante? Quais são as propostas? A gente fala de alimento, da demonstração de uma construção de uma marca, mas enfim, me fala um pouco o que você acha. A fotografia de cena tem essa função de trazer tanto arte quanto também a sensação, o feeling do que você precisa sentir. E o diretor de fotografia precisa estar atrelado essencialmente àquilo que ele vai te passar na visão do diretor, na visão do filme, se for um comercial, o que ele tá querendo transmitir para você através daquilo. A fotografia anda lado a lado. A gente costuma dizer que eu costumo dizer que fotógrafo é fotógrafo e o videomaker é videomaker, mas eu gosto de pensar que os dois juntos conseguem fazer um trabalho excepcional. Por isso que eu costumo sempre chamar alguns amigos que são fotógrafos para me darem dicas. Cara, me fala disso, o que você achou desse quadro, o que você achou dessa storytelling que eu construí aqui, o que você achou disso? Me dá sua crítica, me dá seu ponto de vista. E a gente consegue fazer collabs aí que aumenta um pouco a nossa... que a gente consegue expandir um pouco a nossa visão, sair um pouco do nosso mundinho de fazer filmes em run and gun, e na realidade a gente pode parar, sei lá, 2, 3 horas para montar uma cena específica para conseguir entregar um resultado melhor na hora que a gente vai apresentar. Então, fotografia de cena é essencial e ganha Oscar. Então, se você for um bom fotógrafo, eu tenho vários amigos que são fotógrafos. Se você quiser, comenta aí que a gente vai trocar mais ideia, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijão, Brasil. É nóis!